temos que entender que certos ensinamentos mudam a nossa história. E o pastor Ricardo foi muito profundo aí no ensinamento para mudar a tua história de vida, o teu entendimento, para fazer coisas maiores na presença de Deus, coisas muito mais profundas. E eu queria que você abrisse aí em João 3:1, né? João 3:1, Evangelho de João, e fala assim, ó: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele era o quê? Príncipe dos judeus, quer dizer, era um fariseu que entendia muito da palavra, sentava no sinédrio, participava lá com eles de todas vamos dizer, as reuniões, era alguém diferenciado. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, ele foi ter de noite, né? Foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres, não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Aqui era um homem que conhecia muito a lei, conhecia muito o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, sabia demais, não era uma pessoa qualquer, era um fariseu, mas também não era só um fariseu, era um dos príncipes, daqueles que estão cotados para resolver as questões. E aí de repente ele lá no meio do povo dele, no meio das situações dele, começou a ouvir falar de alguém chamado Jesus, começou a ouvir falar de como esse Jesus ministrava sobre Deus, e aquilo começou a encucar ele, e ele começou a ver a misericórdia e o amor que tinha no coração de Jesus. Ele curava, ele libertava, ele salvava, ele transformava pessoas, e ele começou a perceber uma dificuldade. Espera aí, eu sou muito conhecedor da palavra, eu vivo lá no meio dos fariseus, eu estou lá com tudo isso, mas eu não vejo isso lá. E nós podemos até lembrar da pregação do domingo passado aí, que nós falamos, acho que foi domingo, se não me engano, nós falamos sobre a porta do templo chamada Formosa, aonde tinha ali um coxo que ficava sentado todos os dias pedindo o quê? Esmola. Ele estava lá pedindo esmola, todo dia ele estava lá pedindo esmola. E os fariseus passavam por lá? Sim. E estava ali passando os sacerdotes? Sim. Mas o que eles faziam por esse homem? Nada. Mas de repente sobe lá 2 homens, Pedro e quando eles passam ali na frente, ele pede esmola, e ele fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te... O que ele deu? Jesus. Ele falou: em nome de Jesus, levanta e anda. Aí nós começamos a ver naquele momento qual a influência que Jesus tinha sobre os seus discípulos. Porque de repente aqueles que eram discípulos, né, fariseus, não tinham esse tipo de influência? Porque eles não tinham esse tipo de reação? Porque eles ficavam preocupados só em receber a oferta, só em estar lá, né, nas roupas diferenciadas, mas não tinha preocupação de curar, de libertar, de salvar, de transformar. Se a gente for olhando na Bíblia, a gente vê quando Jesus cura aquela pessoa no sábado, e de repente o que é que o pessoal fala, os fariseus falam? Sábado não é dia de curar. Mas Jesus falou o quê? Qual de vocês que perdendo uma ovelha, que seja um animal, sendo no sábado, não vai salvá-lo? E ele começa a ouvir isso começa a mexer com a cabeça dele, porque ele fala: peraí, esse homem tem algo muito mais profundo. Só que tem uma coisa: os fariseus consideravam os cristãos uma seita, nada a ver com Cristo em si, nada a ver para eles com salvação. Então na cabeça deles era impossível que alguém que fosse
fariseu, que alguém que fosse verdadeiramente judeu, estivesse se corrompendo ao ponto de andar com Jesus. Mas quando você olha para Nicodemos, você encontra uma pessoa que já entendeu que alguma coisa não estava certa, que alguma coisa estava diferente, que ele precisava ver isso de perto. Quando você entende que tem algo diferente na sua vida espiritual, você começa a entender que você precisa ver de perto, mas ver de perto com quem tem autoridade para mudar as coisas. Ver de perto, ele foi justamente com quem? Com Jesus. Ele não foi procurar qualquer pessoa para perguntar, ele foi diretamente em Jesus, mas aí ele não podia ir de dia, porque se ele fosse, ele ia ser julgado por aquilo, ia ser mal falado por aquilo, talvez até atacado lá no Sinédrio por aquilo. Então ele vai durante a noite, a hora que ninguém estava acompanhando os passos dele, e ele vai para conversar. E aí nós começamos a entender que é hora de avaliar quando você percebe que alguma coisa não está certa na sua vida, que alguma coisa não está completa. Mas aquele homem, ele sabia recitar os 5 primeiros livros da lei, ele conhecia Moisés muito sobre falar, sobre a história toda. Ele era perfeito nisso, porque os jovens, os judeus, dos 13 anos de idade, eles têm que recitar toda a Torá, eles têm que recitar as palavras, e eles falam isso. Recitar quer dizer não é ler, recitar quer dizer falar sem estar lendo. Os 5 primeiros livros, eles são questionados e eles respondem. Isso com 13 anos de idade eles já fazem isso. Agora imagina até ele chegar na maioridade e ele está fazendo isso. Imagina ele chegar a ser fariseu e ele está fazendo isso. Quão profundo ele era dentro da palavra de Deus, mas quão talvez vago ou frágil ele era quanto à misericórdia de Deus, o amor de Deus. Como Deus olhava para eles e ele estava retido, preso, e muitas coisas ele percebeu que eles estavam fazendo que não condizia com o que Jesus falava, e ele prefere falar com Jesus e se posiciona para um recomeço. Fala, recomeçar. Você sabe, nós colocamos como tema recomeço, porque nós todos precisamos reavaliar a nossa vida diariamente, todo dia, para ver o que é que está precisando de um recomeço, está precisando de ser restabelecido. E é interessante, muitas vezes, às vezes uma viagem, você recebe um mapa para ir até algum lugar, e quando você está indo, você encontra no meio do caminho uma bifurcação, né? Abre 2 caminhos, e você fica na dúvida e entra num caminho. Você começa a andar naquele caminho e você percebe, ixi, não era para cá não. O que você faz? Continua andando ou volta? Volta. Para quê? Para um recomeço. Você volta onde houve a dificuldade, para saber dali para frente, agora sim, eu vou pegar o outro caminho e vou seguir na direção que pode mudar. Para corrigir essa situação, a melhor coisa é voltar onde estamos ou onde entramos errado e recomeçar. Precisamos estabelecer o reconhecimento do erro. Eu preciso estabelecer o reconhecimento do erro, porque se eu não achar, se eu não entender que eu estou errado, eu vou prosseguir naquela direção e não volto atrás, né? Eu vou precisar viver algo novo, e para viver algo novo eu preciso recomeçar. Se eu estava no caminho errado, eu vou completar esse caminho, vou estabelecer esse caminho, vou fazer alguma coisa para que possa haver essa mudança. Ninguém poderá viver coisas novas com comportamentos antigos. Diga, não dá para viver coisas novas com comportamentos antigos. Por isso eu tenho que prestar atenção e recomeçar. Preciso recomeçar, preciso me reposicionar. Não importa se você está na igreja há 1, a 10, a 50 anos. Importa você reavaliar cada passo que você está dando, para entender se é exatamente assim que os discípulos de Jesus fariam. Que eu estou dentro ou estou fora? É isso ou não é? Porque muitas vezes nós temos essa dificuldade. Então, para um bom recomeço, é preciso, primeiro, restaurar o caminho. Diga, restaurar o caminho. Eu preciso estar na direção certa, porque senão toda a força que eu colocar, toda a velocidade que eu colocar, vai me levar mais longe ainda da presença de Deus. Por isso, se eu percebo que eu estou num caminho que não é o correto, alguma coisa não está completa, alguma coisa não está acontecendo como a palavra de Deus me ensina, eu preciso parar e voltar. Lembrar de onde foi que eu entrei no caminho diferente daquele que é real, para poder
seguir na direção do Senhor. A palavra de Deus não muda. Ela era, é e sempre será. Às vezes a pessoa fala assim, mas nós estamos num mundo mais moderno. Nós estamos vivendo agora um tempo novo. Agora, quando escreveram os 10 mandamentos, colocaram lá algumas coisas: não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo. Aquilo lá era pecado. E hoje? Não é mais? Mudou? Eu posso tirar essas coisas? Você percebe que quando nós encontramos com um pessoal aí que gosta do modernismo e etc., eles tentam falar assim, não, mas sabe que hoje as coisas são diferentes. Amado, pode até ter mais liberdade de fazer coisa errada, pode até ter muito mais gente na rua e você ficar no meio e ninguém perceber que você está fazendo coisas erradas. Porém, os olhos de Deus estão em todos os lugares. E Deus mudou? E a palavra dele? Então o que era pecado ainda é, o que era errado ainda é. E quem tem que mudar? Por isso é importante a gente prestar atenção, né? Restaurar o caminho, para não perder a identidade naquilo que o Senhor tem colocado. Em João 14,6 fala, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Ele é o quê? Caminho. Então eu vou restaurar o caminho. Quando eu falo restaurar o caminho, você pode entender que eu vou me restaurar na presença de Jesus. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer que o único caminho que te leva, o único caminho que pode te dar a condição é Jesus. Eu preciso restaurar, se for necessário, recomeçar, porque é muito fácil, irmão. Vira e mexe, a gente começa a falar com as pessoas falam assim, quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, nossa, sinais todos os dias, testemunhos, olha o que Deus fazia. Peraí, está dizendo que Deus se tornou incapaz? Que Ele não consegue fazer mais? Ou está dizendo que você perdeu a intimidade? Porque é muito fácil a gente colocar assim, não acontece mais porque Deus não faz. Não é Deus que não faz, Ele continua sendo o mesmo. Então a mudança não está nele, o recomeço está em mim, em você. Nós precisamos recomeçar, nós precisamos identificar. Quando você é novo convertido, como é que você reage? Uau, eu quero mais andar com Deus, eu quero mais glorificar a Deus, eu quero mais sentir a presença de Deus, eu quero mais renovar minha vida todo dia. Você ora de noite? Ora. Você ora de tarde? Muitas vezes. Você sabe, está falando para as pessoas, alguém fala alguma coisa com você, você já dá um pequeno testemunho, mas você está testemunhando, está falando do que Jesus faz. E depois, quando você já vai ficando mais acostumado com a igreja, aí você fala assim, aquela pessoa ela é de outra religião, aquela pessoa é não sei o que. Você começa a colocar um monte de porquês aí no meio, mas não porque a palavra de Deus mudou, mas porque você começou a olhar mais para fora do que para dentro. Se você olhar para dentro, você vai ver que aí dentro é o local da presença, da manifestação, do poder de Deus. Então eu abro a minha boca e vejo o milagre acontecer. Está na hora de a gente voltar, e restabelecer. Na verdade, o próprio Nicodemos, príncipe dos judeus, percebeu que em algum lugar ele perdeu sua direção espiritual com Deus, com tudo que ele sabia, ele percebeu, peraí, algum lugar está faltando algum pedaço, alguma coisa ficou incompleta. Por isso Nicodemos vai pessoalmente procurar Jesus para restaurar o seu caminho na presença de Deus. Ele poderia falar, não vou não, meu orgulho onde é que fica? Eu não vou não, porque de repente se alguém ficar sabendo disso, imagina o que vai acontecer. Mas o amor que estava no coração dele era maior do que o orgulho, venceu o orgulho. Aí pergunta para o seu irmão do lado, e o seu orgulho? É maior do que o amor por Deus, ou o amor por Deus é maior do que o seu orgulho? Porque se seu orgulho for maior, você vai ser aquela pessoa que, mesmo que esteja distante dos caminhos do Senhor, sabe, às vezes a gente fala assim, você que já ainda não aceitou a Jesus, quer vir à frente, receber a Jesus, aí a pessoa fala, mas eu já recebi. Você que está distante do Senhor, quer renovar o seu voto, a pessoa fala, eu não tenho nada com isso, eu estou na igreja há 2 anos, 3 anos, eu não vou lá na frente, que vergonha, eu não vou não. Quem está falando mais alto? Seu orgulho.
Porque muitas vezes a gente sabe que já não sente mais a presença como sentia, que já tem alguma coisa interferindo, atrapalhando, é comparativo, às vezes coisas que entraram na nossa vida e a gente aceitou, e depois para poder tirar, a gente não tem nem coragem de tirar. Nicodemos ia lá de noite, porque ele sabia que se fosse de dia ele ia ser julgado, mas ele achou um jeito: eu vou, ainda que seja de noite, eu vou até Jesus para restabelecer, para restaurar, para abrir um caminho aí diferenciado. Olha lá, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. O que ele está dizendo? Eu reconheço você como alguém que vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele conhecia muito de Deus. Então, peraí, eu sei que para fazer o que você está fazendo, para expulsar Satanás, para curar pessoas, para libertar pessoas, para trazer pessoas da morte, ou seja, ressuscitar pessoas, não é qualquer um que faz, e precisa ser alguém que tenha muita intimidade com Deus. Então ali, apesar de ele saber que Jesus não estava, se posicionando como fariseu, mas ele sabia que a intimidade de Jesus era algo grande, e ele queria entrar nessa visão, nessa intimidade, para poder também participar. Nicodemos quer saber mais sobre a intimidade de Jesus com Deus. Ele sabia que os sacerdotes judeus não viam com bons olhos que Jesus ensinava, por isso ele teve que ir à noite. Eu falei isso para você agora, mas o mais importante é que Nicodemos percebeu que era a hora de restaurar o seu caminho. Ele percebeu que era a hora de restaurar o seu caminho. Vai dando uma pensada aí na sua vida, amado. Vai dando uma pensada. Tem coisas que você diz assim: olha, antes eu sentia tanto, hoje eu não sinto mais. Quantas vezes a gente encontra pessoas que falam assim: acho que chegou a hora de eu sair da igreja. Mas por que chegou a hora? Eu não sinto mais nada nessa igreja. Eu nem imaginava que ele tivesse tanta afeição pelas paredes. Porque se ele está procurando parede, talvez essa não seja as paredes da cor que ele gosta. Mas se ele estivesse procurando Jesus, ele encontraria, porque ele teria intimidade com Jesus. Ele encontraria porque ele buscaria a salvação, a libertação, a restauração, a transformação, e aí as coisas viriam para a vida dele, independente de onde ele estivesse, porque a Bíblia diz que o meu Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Então peraí, não é as paredes, não é só as cadeiras, mas é realmente o teu coração envolvido com ele, tua intimidade. Por isso é necessário prestar atenção para restaurar o caminho, refazer o que tem que ser feito. Nós conhecemos essa verdade. Queremos ter intimidade com Deus, teremos que fazer como Nicodemos, teremos que restaurar o caminho. Diga, restaurar o caminho. Eu preciso estar pronto para isso, irmão. Porque quando eu começo a achar que tudo está bem, é quando eu me acomodo e tudo fica mal. Quantos casamentos são destruídos assim? O marido e a esposa, quando namoravam, dava flor um para o outro, tratava bem, conhecia: olha, se eu for levar para almoçar, vou levar em tal lugar, vou fazer assim, vou fazer. Mas depois que casou, passou 5, 6 anos, 10 anos, aí fala assim: não vou gastar dinheiro à toa não, come o ovo mesmo, arroz mesmo, como é que está aí? Puxa, está esquentadinho, aqui que é o micro-ondas, está bom para caramba, vamos aqui. Não vou gastar dinheiro à toa, é aniversário, puxa, não deu tempo de comprar nada. Mas eu não comprei, mas eu te amo. Depois de um tempo, como é que está esse casamento? Como será que vai estar? Jovens, vocês que não casaram ainda, como vocês acham que vai ser o casamento assim? Porque eu vou perguntar para os casados e eu vou falar assim: melhor não responder, Melhor não responder, porque isso vai dar pau. Agora pensa bem, na nossa vida espiritual, de repente, quanto tempo você se dispõe a chamar a presença de Deus para a sua vida? Quantas vezes você fica lá na sua casa, no seu cantinho que seja, mas você vai buscar a face do Senhor, você vai falar com Deus, você vai ler a Bíblia, você vai se interessar. Quem entendeu a palavra do pastor Ricardo? Você entendeu a profundidade que ele fala? Ele não fala do raso, ele não pega simplesmente um versículo e fala: leu, acabou. Não, ele vai lá, estuda, descobre, vê, Mas por quê? Porque ele quer mais da presença de Deus. Ele quer entrar no profundo com Deus. Ele quer ouvir o que Deus tem para falar. E quando você busca, Deus fala. Olha lá, Deus fala. Vai dando as ministrações, vai dando as orientações, vai colocando você no profundo. Então está na hora de nós entendermos isso.
porque nós precisamos recomeçar, restaurar, restabelecer, nos prepararmos. Para um bom recomeço é preciso, 2, desejar o caminho. Quem é o caminho mesmo? Desejar o caminho, desejar Jesus. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não nascer? Quer dizer que nascer novamente, não é verdade? Voltar a nascer, ou seja, começar de novo, ou recomeçar. Nós muitas vezes viemos para a igreja, e às vezes a gente ouvia uma palavra ou outra, até anotava. Eu sempre gostei de anotar alguma coisa que chamasse a minha atenção na pregação, né? Então às vezes um pedaço de um versículo, alguma orientação, e depois de um tempo eu tinha muitas informações. E quando eu tinha alguma coisa que eu estava meio abatido, dúvida, qualquer coisa, eu buscava em Deus e eu lia aqueles pedaços, e aquilo me fortalecia ao ponto de eu conseguir orar novamente, buscar novamente. E é uma coisa muito interessante quando você deseja o caminho. Quando você quer a presença de Jesus Cristo, Ele começa a ir até você para responder para você. Ele fala com você de forma, vamos dizer assim, pode falar através de pessoas, pode falar através de situações, pode falar através de placa dos carros, pode falar de qualquer jeito. Eu trabalhava ali no Belenzinho, anos atrás, muitos anos, novo convertido. Eu estava começando a ir para a igreja, um daqueles dias que você está assim, triste. Sabe quando você está meio abatidão? Eu, nessa época, já era gerente numa empresa, e eu estava com problemas, e eu tinha que ir até o outro lado de São Paulo, e eu saí do escritório, e eu saí no caminho falando: Senhor, eu queria tanto a Tua presença, eu queria tanto ser tocado pelo Senhor, sabe, eu queria ir para o Seu colo, eu queria sentir o Seu afago. Eu estou cansado, esse pessoal na empresa está me cansando, os problemas estão me cansando, eu estou irritado, mas eu sei que o Senhor me ama. Eu queria sentir o Senhor me tocando. E eu não costumo andar, principalmente em São Paulo, com o vidro aberto no carro, mas aquele dia eu não sei porque eu estava com o vidro aberto, e eu parei num farol, e de repente, do nada, apareceu uma senhora tipo pedinte, e ela parou do meu lado e falou: filho. Eu olhei para ela na hora, ela começou a passar a mão na minha cabeça e falou assim: eu estou aqui, eu estou te vendo, qual é o seu problema? Cara, comecei a chorar e não parava mais. Abri o farol, ela falou: vai, desencostou do carro. Eu saí com o carro, queria voltar, não tinha como voltar, a Radial Leste ali é uma bagunça, não tinha como voltar, mas eu fui chorando até o local que eu ia atender, porque eu falei para Deus que eu queria um carinho. E Ele colocou uma mulher assim, tipo, muito humilde mesmo, para passar a mão na minha cabeça e dizer: eu estou aqui. Aí você fala assim: quem é esse Deus? É o mesmo que Nicodemos estava procurando, é o mesmo que Paulo achou, é o mesmo que nós temos visto aí, você que busca, é você que declara que conhece ou quer conhecer ou deseja andar nesse caminho. O amor dele, a misericórdia dele é tremenda. Amados, nessa época eu me tornei um pedinte de Deus. Eu falava: Senhor, fala comigo, Senhor, eu quero ouvir Tua voz. E de repente eu era novo convertido, estava começando a ajudar na igreja, né, fazer algumas coisas na igreja, e eu falei: eu não conheço nada da palavra, Senhor, eu preciso de um curso de teologia, mas um curso de teologia que eu não precise ir presencialmente, eu preciso não sei o que, e tal, e tal, e tal. Aí eu ligo o rádio. Quando liguei o rádio, sabe o que estava falando? Você que não consegue ir até a escola e quer fazer um curso de teologia, as 5 primeiras pessoas que ligarem agora, está sendo doado gratuitamente pelo Peniel, Instituto Peniel, está doando. Os 5 primeiros, eu parei no farol, a pessoa falou, eu disquei o celular, a pessoa falou: o senhor acabou de ganhar o curso e tal. Eu tinha acabado de falar para Deus que eu queria um curso que não fosse presencial, que eu pudesse fazê-lo. Deus, na hora, eu ligo o rádio, a pessoa fala, eu ligo o telefone e ganho o curso de graça. Aí você fala assim: será que Deus mudou? Ele é o mesmo?
E onde você está que não está pedindo para Deus, falando com Deus, entrando na intimidade com Deus? Porque o mesmo Deus, mesmo Jesus, que fez isso por mim, passou a mão na minha cabeça, abriu ali o rádio e falou para mim: está aqui o curso que você quer. É o Deus que quer colocar bênção na sua casa, na sua família, na sua vida, quer liberar você em cada detalhe, pequeno detalhe que seja. Deus tem o melhor para você. Eu estou falando de coisas bem simples, um carinho, uma coisa bem simples para mostrar para você que Deus é detalhista. Ele é detalhista, Ele ouve a sua palavra. Jesus aqui até parece radical quando diz sobre nascer de novo. Ele usa um termo, nascer de novo, como quem quer dizer que esta pessoa terá que desejar muito, apagar o passado para escrever um novo futuro. Tem que apagar o passado. Imagina Nicodemos, agora ele começar a seguir algumas orientações de Jesus. Ele tem que pegar tudo aquilo que ele aprendeu no Sinédrio, tudo aquilo que ele aprendeu lá com os seus orientadores e dar uma reconfigurada. Não é desfazer, porque a palavra de Deus é uma só, mas como usar a palavra de Deus é diferente. Isso precisava acontecer, né? Nós precisamos validar o caminho, cuidar do caminho. E eu vi um exemplo um dia que marcou minha cabeça, que eu não sei se já viu uma estrada de ferro. Alguém já viu o trilho de trem? Sim? O trilho de trem, ele tem uma base e um outro que anda paralelo. Esses dois têm que andar juntos até o fim. Se no meio do caminho começar a abrir meio centímetro, lá na frente o trem vai descarrilhar, vai cair. Não tem jeito. Eles têm que andar igualmente, a mesma distância um do outro. Eles podem fazer curva? Pode. Eles podem subir? Pode. Eles podem descer? Pode. Eles podem ir para a esquerda? Pode. Eles podem ir para a direita? Pode. Mas os dois têm que estar juntos. E esse trilho que te baliza é Jesus Cristo. E você tem que estar do lado dele, andando junto com ele, todo o tempo. Se vier um tempo bom, você anda com ele. Se vier um tempo ruim, você anda com ele. Se vier um tempo de aflição, você anda com ele, porque em todo o tempo você será cuidado para não perder nada. Mas a explicação que a pessoa deu é que se em algum momento se percebe esse erro, tem que se voltar da onde começou o erro e recomeçar, fazer de novo, para que ele possa alinhar e novamente perseguir a mesma direção. Lógico, se o orgulho deixar, porque se o orgulho não deixar, quem é que vai voltar atrás? Quem é que vai vir à frente na hora que fala assim: você quer se restabelecer na presença de Deus, você já aceitou Jesus, mas sente que alguma coisa está errada? Aí a pessoa vai falar o quê? Todo mundo está olhando para mim, não vou não. Agora, se ele tiver essa manifestação, ele fala: vou sim, eu vou e vou mudar a minha vida, refazer toda a linha, né? Para poder restaurar o caminho, para que tudo dê certo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na nossa conduta espiritual, junto com Deus, não há possibilidade de dar jeitinho. Eu não posso ter pecado de estimação, eu preciso nascer de novo. O que é pecado de estimação? É aquele que você aceita como algo normal da sua vida, sabe? Não, porque sabe, a vida é assim mesmo, não tem outro jeito. Eu lembro de um amigo que ele tinha uma empresa e ele falou assim, eu falei para ele, né? Olha, você precisa pagar os impostos, colocar as coisas em ordem. E ele disse para mim: não, na minha empresa não dá. Se eu pagar imposto, eu vou à falência. Então não dá para pagar imposto. Eu falei: cara, a Bíblia fala tão claramente: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Deus vai... não leva a mal, mas essa eu não vou obedecer, porque eu não quero que minha empresa quebre. Um ano depois a empresa dele estava quebrada, ele faliu. Aí ele falou assim: puxa, você me avisou tanto. Eu falei: puxa, te avisei. Deus, ele só é responsável por aquilo que você faz dentro da sua palavra. Fora da palavra, a responsabilidade é totalmente sua. É uma escolha pessoal. Mas se você quer, de repente, pedir a ajuda de Deus, esteja na presença, faça o que é certo, ande dentro da vontade de Deus. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas nós precisaremos desejar andar por este caminho. Eu preciso desejar andar por esse caminho. E muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com o que os outros vão dizer. Mas espera aí, calma, faça o que é certo e Deus vai fazer o que é necessário.
Você faz o certo e Ele faz o necessário. Ele nunca vai te deixar sozinho. Muita gente quer ir para o céu, diz querer ter Jesus na sua vida, mas não quer abandonar os princípios do mundo, o que torna impossível de se realizar. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo quer dizer que tem que ter mudança. Se alguém se converteu e nada mudou na sua vida, quer dizer que não se converteu. Não, mas veja bem, eu sempre fui assim, veja bem, na minha família é tudo assim, veja bem. Não vejo nada, irmão. A palavra diz que nós temos que nascer de novo, tem que haver transformação, e a palavra te ajuda a ser transformado. Você precisa desejar muito andar por este caminho, andar pelo caminho de Jesus. Terceiro, para um bom recomeço é preciso entender o caminho. O que era o caminho mesmo? Entender Jesus. Eu preciso entender o caminho. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? O que ele estava fazendo? Avaliando, olhando a figura humana, olhando a coisa física. E Jesus estava falando com ele espiritualmente, uma mudança de comportamento. Lógico, também tem o físico, mas é o comportamento que o físico tem. Jesus respondeu: na verdade te digo que se aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito? E você, é da carne ou do Espírito? Maldade, que maldade uma pergunta dessa, né? Jesus não está dizendo que Nicodemos era uma pessoa ruim. Ele não falou assim: ó, Nicodemos, você é uma pessoa que não presta. Não estava falando isso. Não estava de repente dizendo que junto aos sacerdotes ele era desobediente. Não atacou ele em nada, nem mostrou nenhum erro dele, coisa parecida. Mas ele estava falando que o comportamento dos fariseus estava distante daquilo que Deus queria que eles realizassem. Ele está dizendo para ele: olha, o que é feito lá está errado, tem que ter uma mudança, tem que ter um restabelecimento. Talvez nós possamos ser boas pessoas na nossa casa, no meio da nossa família, no relacionamento com nossos irmãos da igreja, no nosso trabalho, na escola, na nossa vizinhança. Mas Jesus não está falando apenas das coisas da carne. Jesus está falando das coisas de Deus. Ele está querendo falar assim: querido, é hora de mudança, de recomeçar, de restabelecer aquilo que é necessário em nós. Porque infelizmente você vê que as pessoas que vão nas escolas às vezes são doutrinados a tomar atitudes que não são boas, que trabalham, andam com seus amigos e acabam fazendo o que os amigos querem. Acabam sendo, às vezes até pelo trabalho o patrão acaba pedindo coisas que não são legais, e você começa a ficar numa situação difícil. Trabalhei numa empresa um período e de repente lá eles davam propina para os compradores. Eu falei: Deus, e agora? Como é que eu faço? Estou numa empresa, sou responsável por um grupo de clientes, e ali tinha um grupo que eu tinha que dar dinheiro para eles, uma participação. Falei: o senhor precisa me ajudar. Eu não vou conseguir mudar a cabeça do patrão dizendo para ele: não vou dar mais. Ele vai falar: você é louco. Mas o senhor pode me dar clientes novos, que vão entrar no lugar desses clientes que não venham receber propina. E comecei a orar por isso, e por incrível que pareça, aconteceu exatamente isso. Os que recebiam propina saíram, os que não recebiam entraram, e de repente a minha carteira toda, o meu grupo todo lá de trabalho, eu não gastava, não dava um centavo na mão das pessoas. Mas eu não fiz isso dizendo para o patrão: não vou dar mais, não vou fazer. Não, eu orei, clamei, fiz meus propósitos com Deus, e o Senhor reverteu todo o quadro e mudou toda a história. Você precisa entender que Deus quer as coisas certas, que Jesus te ajuda a colocar tudo no seu devido lugar, que o Espírito Santo é a sabedoria que você precisa para poder tomar as atitudes que são necessárias. Mas você vai ter que recomeçar, vai ter que buscar a origem, colocar as coisas de volta no lugar. Olha aqui o que diz aqui em Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos,
quais o mosquito engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. O que ele está dizendo? Aqueles homens estavam com um comportamento errado, estavam ensinando o povo uma coisa, mas fazendo outra totalmente contrária, né? Olha o que ele fala: quais o mosquito e engolis o camelo. Quer dizer, o que vocês estão fazendo não tem nada de bom na presença de Deus. E nós muitas vezes ficamos presos a algumas coisas e esquecemos de ser discípulos, de ser fiéis à palavra de Deus, de pedir ajuda a Deus, de dizer qual é a nossa fraqueza para o Senhor. Você pode ter fraqueza em qualquer área, mas Ele é o Senhor de todas as áreas da sua vida. Ele te ajuda em todas as áreas da sua vida. Por isso você precisa acreditar, precisa se liberar, precisa se posicionar. Jesus fez esta ministração para mostrar como andava a maioria dos fariseus da época. Ele estava falando isso. Peraí, vocês estão tomando a atitude errada. Por isso, no verso 5 ele explica, né? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não nascer da água e do Espírito. O que será que ele estava querendo dizer quando ele falou isso? Nascer da água e do Espírito. O batismo nas águas que João fazia, né? Ele costumava falar sempre nos discursos dele: arrependei-vos, raça de víboras. Quando ele falava arrependei-vos, ele estava ali para pegar as pessoas e batizá-las. Mas antes de batizar elas precisavam reconhecer o pecado. Ela precisava reconhecer que ela precisava do Filho de Deus, do Salvador, para poder ser livre. Livre do quê? Do pecado. Ser reconciliado com Deus, quando o pecado era retirado. Então a primeira coisa que ele está falando do batismo da água, ele está falando assim do batismo do arrependimento. Então ele está dizendo assim: olha, não é você ser fariseu que faz de você alguém que entra no céu, mas é o seu arrependimento, é você deixar o pecado que muda a sua vida. E depois ele fala do Espírito, né? Da água e do Espírito. E aí nós estamos falando agora do batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque se você viu, Jesus foi objetivo nessa colocação. Ele fala lá para que eles ficassem ali até que fossem revestidos de poder. Pedi ao Pai e Ele vos enviará o outro Consolador. Quem era esse? O Espírito Santo. Para fazer deles o quê? Testemunhas de Jesus. Ou seja, a força, a sabedoria, a graça, a determinação estaria sobre a vida deles através do Espírito Santo. Por isso ele fala: sem o arrependimento, sem o batismo da água e sem o batismo do Espírito Santo, você não consegue chegar no céu. Uma pessoa que não tenha essa condição, ela não consegue se manter firme para entrar na presença de Deus. Então o ensinamento dele é curto, raso, objetivo e direto. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro tem que haver o reconhecimento, o arrependimento, e aí você se libera. É por isso que quando a gente vai batizar, a gente não batiza recém-nascido. Por quê? Porque ele não sabe o que é pecado. Como ele vai se arrepender? Como ele vai deixar o pecado se ele não sabe o que é pecado? Então nós batizamos quando já tem idade suficiente para que faça lá um curso orientativo, para que ele saiba a diferença do que ele está fazendo. E ele ali pode ter essa condição. Quando as pessoas se batizam, a gente costuma dizer que já naquele momento há uma manifestação do Espírito Santo que está entrando na vida dele, porque ali está morrendo o velho homem e nascendo um homem espiritual. Seu coração já está aberto, sua vida já está aberta, e aí a busca pelo Espírito Santo é pessoal, é sua, é você que vai buscar. Então, da água e do Espírito, né? Quarto, depender do caminho, depender de Jesus. Para chegar a Jesus, precisamos estar dispostos a depender dos seus ensinamentos, das suas orientações, suas verdades em nossas vidas. Amado, quanta gente quer negociar com Deus? Quanta gente quer negociar? Eu só roubei porque eu precisava, né? Não vamos tão fundo. Eu só enganei porque se eu não fizesse isso, o meu casamento ia ter problema porque o meu marido é duro. Porque minha mulher é dura. Então eu só dei uma enganada porque
Quando eu começo a abrir a porta do erro, ele se multiplica. Diz que um abismo chama outro. Então, peraí, eu preciso tomar cuidado, porque a orientação que o Senhor quer é que eu entenda o que é certo. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ali você para de ser você mesmo. O seu ego não te domina mais, seu orgulho não te domina mais, porque você tem uma orientação que te baseia, que te estrutura. Você sabe ao que você foi chamado, você sabe qual é a direção que você vai seguir, porque você nunca mais vai estar sozinho. Então eu começo a imaginar aonde eu vou chegar. Eu tenho a direção colocada, o objetivo colocado, e essa direção vai me fortalecer. Por isso que ele fala: o vento assopra onde ele quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Está ligado ao Espírito Santo de Deus, está ligado a Jesus, faz de você uma pessoa, às vezes até chamada lá fora de louco, né? As pessoas que a gente vê, nosso pessoal faz a recepção da igreja lá fora, coloca um somzinho que seja, fala um pouco mais alto e a vizinhança reclama. O bar ali da esquina ou o campo de futebol aqui de baixo faz aquela festa, solta todos os rojões do mundo e ninguém tem coragem de ir até lá. Aí você fala: o que aconteceu? É isso, irmão, você está numa dimensão diferente. Luz e trevas não se misturam. Toda vez que a luz brilha, as trevas se entenebrecem, elas têm problema, elas têm dificuldade, e nós temos que entender isso. Por isso a nossa força de perseverar, através do quê? Do ensinamento, da orientação, do preparo, do estabelecimento, porque quem te garante é Jesus, é Ele que te garante, é Ele que te prospera, é Ele que realiza o melhor na sua vida. Já dissemos que Jesus é o caminho, e se Ele é o caminho, terei que trilhar por Ele, para que possa alcançar o alvo que me está proposto. Tenho algo preparado para nós. Você imagina? Você está pensando num dia que você sair dessa terra. Pô, mas eu tenho 18 anos, eu tenho 17. Eu lembro quando o Felipe era novo, e um dia nós falamos bastante sobre o Apocalipse, e ele falou assim: pai, será que eu vou conseguir casar antes de Jesus voltar? Eu falei: a sua preocupação é muito pertinente, porque diz que lá no céu não se casarão nem se darão em casamento. Você está preocupado com o quê? Eu fiquei pensando nisso. Falei: então esquece isso. A gente não sabe o dia que Jesus vem, nós não sabemos o dia do arrebatamento, mas uma coisa muito importante: saiba como você está, porque se esse dia chegar e você não estiver preparado, como vai ser? Aí ele falou: é verdade, você tem razão. A partir de hoje vou pensar diferente. Vou pensar se eu estou preparado para subir na presença de Deus. E é isso que tem que mover o nosso coração. Não é se eu tenho dinheiro, muito ou pouco, se eu tenho casa grande ou pequena, se eu tenho carro ou não tenho, porque quando Jesus vier, tudo isso vai ficar. Nós não vamos levar nada disso, mas nós iremos para um lugar totalmente diferenciado, né? O nascer de novo não é se esquecer de tudo na sua vida, mas é colocar sua vida na dependência dos ensinamentos de Jesus. Repete comigo: nascer de novo não é se esquecer de tudo na sua vida, mas é colocar a sua vida na dependência dos ensinamentos de Jesus. No mundo de hoje não é fácil, né, irmão? Onde todo mundo está falando o contrário, onde roubar é uma coisa, né? Você olha aí na política, roubar é um negócio fantástico, quanto mais o cara rouba, parece que ele é mais bem visto e coisa do tipo, e aí você fica assim: poxa, será que vale a pena? Nós não olhamos para a terra, nós olhamos para o céu. Por isso que vale a pena, porque nós não estamos com o objetivo de ser ricos, nós estamos com o objetivo de ser salvos, de andar na presença de Jesus, e isso muda e molda, estabelece e realiza. Você poderá dizer: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Você vai ter força para isso. Gálatas 2:20 fala: já estou crucificado com Cristo. Quer dizer, já não vivo mais, já não é minha visão mais, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Eu acredito, peraí, Jesus veio mesmo, veio. Ele foi para a cruz, foi. Ele pagou o preço do sangue lá pelo meu pecado, pagou. Então eu sou salvo por causa dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu vou andar através dele. Vou pegar esse ensinamento, vou vencer através desse ensinamento. Minha casa será abençoada, minha família será abençoada, meus projetos serão cuidados. Por quê? Porque Ele está com você todo o tempo todo. Nada vai te faltar. Depender do caminho de Jesus é radicalizar. Diga radicalizar. Por quê? Porque o mundo vai tirar o sarro da sua cara. É verdade. Eles vão dizer que você é bobo. Eles vão dizer que você não tem proveito. Eu lembro, a última empresa que eu trabalhei, o diretor um dia parou e falou: Marcos, sinceramente, você é feliz? Eu falei: não entendi a pergunta. Até brinquei com ele: você vai aumentar meu salário, alguma coisa, né? Porque uma pergunta dessa. E ele estava lá no carrão dele, no Mustang, conversível, eu com ele lá em Porto Alegre. Você é feliz? Eu falei: só, cara, não tem problema nenhum. E aí ele falou para mim: como alguém pode ser feliz sendo crente? Eu falei: não entendi, vai de novo. Aí ele falou: você não bebe, você não gosta de ir na boate com a gente, você não faz isso, você não faz aquilo. Como uma pessoa pode ser feliz assim? Eu falei: é porque eu encontrei algo que vocês ainda não encontraram. E comecei a ministrar ele. Ele falou assim: eu não entendi ainda. Eu falei: Espírito Santo, dá a capivara desse homem para mim, puxa a ficha dele. E o Espírito Santo, que não é fácil, ele na hora, diga para ele que ele procura prostituição, que ele procura bagunça, que ele faz isso, porque ele não é feliz no seu casamento, porque ele tem problemas de relacionamento, e ele bebe muitas vezes para ter uma alegria que é passageira, momentânea, e mais, ele tem problema na perna por causa da bebida que ele faz uso. Eu parei na hora e falei: posso te falar uma coisa? Ele falou: pode. Eu falei: Deus está me falando aqui isso. O homem é 2 metros de altura, um alemão assim enorme. Ele foi abaixando no carro, assim, abaixando, que ficou da minha altura. Aí eu falei: você entendeu porque eu sou feliz? Ele falou: cara, não quero falar sobre isso agora. Encheu o olhado. Passou uns dias, ele veio falar comigo. Sabe o que ele fez? Me levou na casa dele para jantar com a família dele, para conversar com o filho dele. Aí você fala assim: o que aconteceu? Ele era o meu diretor superintendente, ele gostava de carros, ele tinha um Mustang conversível, o outro normal, do ano, ele tinha uma porção de coisa de carros, não sei o que lá, um veleiro enorme, tinha isso, tinha aquilo, mas eu consegui saber através do Espírito Santo onde é que estava a ferida. Agora, vale a pena servir a Deus ou não vale? Meu amado, se você entrar na dimensão sobrenatural, andar na proximidade dele, ele é aquele que vai colocar para você, vai mostrar para você como curar pessoas, como salvar pessoas, como restaurar pessoas, como abençoar pessoas. E aí você vai se sentir feliz, sabe por quê? Porque você vai sentir que você foi capacitado, preparado, estabelecido para levar as pessoas à intimidade com um Deus todo-poderoso, a conhecer a manifestação de Jesus Cristo, a conhecer a misericórdia e o amor do Espírito Santo, e isso te faz forte, preparado para fazer coisas maiores. Então você tem que saber quem é você, né? Depender do caminho de Jesus é radicalizar. Depender do caminho é assumir mudanças. Tem que ter mudança, irmão. Eu era assim que nem ele antes, tinha uma opção de coisa que eu fazia errado. Aí eu me converto, eu vou continuar fazendo a mesma coisa? Não, eu sei que não agrada a Deus, eu quero agradar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então eu abro mão dessas coisas. E é isso que nós precisamos estar abertos a ouvir. Dependendo do caminho é linkar a sua vida na vida de Jesus. Tipo, nunca mais quero andar sozinho. Diga: nunca mais eu quero andar sozinho. Agora eu ando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo todo dia, o dia todo. É bom demais, irmão. Mas para isso eu preciso entender que é hora de rever minha vida e recomeçar, me reposicionar para ver a glória de Deus. Último item: para um bom recomeço eu preciso assumir o verdadeiro caminho, me posicionar no verdadeiro caminho. Chega de ficar ouvindo o que os outros falam, eu preciso ouvir o que Jesus fala.
Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, eu não vou ouvir o que os outros falam, eu vou ouvir o que Jesus está falando, aquilo que Ele está me orientando, como Ele está me direcionando, de que maneira Ele está me posicionando, e é isso que muda, né? Está aqui, Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus disse: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres, não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Para assumir o verdadeiro caminho chamado por Jesus, teremos que nos envolver por Jesus, de tal maneira que estejamos prontos a acreditar mais no sobrenatural do que no secular. Já pensou, irmão? Você vai começar a acreditar mais em Jesus Cristo do que nas coisas que você está vendo, porque eu posso todas as coisas naquele que me... Quem é que te fortalece? É Jesus. Então quando eu falo de envolver, eu não estou falando de simplesmente vir visitar a igreja, voltar para casa, e no outra quarta-feira volta, visita a igreja. Não, todo dia eu leio um trecho da Bíblia, eu oro, eu falo com Deus, eu clamo a Deus em algumas situações, não só por as coisas tão ruins, mas eu acho um espaço para entrar na intimidade com Ele. Nos envolver não é apenas andar perto ou apenas próximo, é estar misturado. Diga misturado, como uma mistura homogênea. Misturado como mistura homogênea quer dizer que ele é tão misturado que você não sabe mais distinguir. Você olha para mim e enxerga Jesus. Você olha para mim e não consegue. Pô, eu olho para essa mulher, eu olho para esse homem. Vocês já repararam isso? A bispa tem um dom. A gente chega no aeroporto, senta 2 minutos, 5 minutos no máximo, tem alguém conversando com ela, uma mulher, e quando eu vejo, a mulher já contou a vida dela inteira, e daqui a pouco a bispa está ministrando ela e ela está chorando. Eu até nem falo nada, eu fico quieto. Antigamente eu falava assim: o que você está conversando? O que está acontecendo? Tal. Hoje já não falo mais, eu chego lá, já tiro a mala de perto dela, já ponho para o meu lado ali e tal, deixo ela livre, porque eu sei, a pessoa olha para ela e já começa a contar a vida inteira. E ela olha para a pessoa e já diz para ela o que vai acontecer na vida dela. E aí você fala: o que aconteceu? Está intrinsecamente colocado, está dentro, não tem como. Você tenta tirar, não sai. É mais ou menos assim: você já colocou num copo água e depois jogou a colher de açúcar e mexeu? Aí eu falo para você: separa agora o açúcar e a água, dá? Não consegue? Então eu vou fazer diferente. Você chega lá e fala assim: faz um purê de batatas. Como é que faz o purê de batata? Simples. Amassa a batata bastante até ela ficar bem, né? Esmagada, tal. Aí você põe um pouco de leite, você põe um pouco de sal pelo menos, mistura tudo, tal. Aí eu volto lá e falo: agora tira o sal, tira o leite, fica só com a batata. Mistura homogênea. Assim temos que ser nós com Jesus Cristo. Ele tem que entrar de uma maneira que não fique superficial. Eu sou crente só de noite, eu sou crente só na igreja, eu sou crente só em casa, eu sou crente só quando estou perto do meu pai e da minha mãe, eu sou crente só quando as coisas estão ruins. Não, está tão misturado que de manhã cedo eu já acordo dizendo: bom dia, Espírito Santo. Na hora do almoço eu estou falando com Deus: Senhor, já tarde o Senhor sabe, eu tenho que fazer tanta coisa, estou aqui, estou falando com Ele. Senhor, o Senhor sabe aquele negócio, eu estou indo lá conversar com aquela pessoa. Senhor, vai à minha frente, por favor, envia aí os teus anjos para liberar o caminho. E depois eu agradeço: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é grandioso, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro. A Ti, Senhor, toda a honra, glória, louvor e adoração. Só o Senhor eu dou glórias. Sai natural, não é uma mecânica, é algo que está misturado. É por isso que quando você fica assim, você é aquela pessoa que começa a ter revelações de Deus com facilidade. Você vai conversar com a pessoa, de repente Deus já entrega a pessoa, fala: ele está com um problema, ele está triste por isso. Aí você fala para a pessoa: está tudo bem? Ela fala: está tudo bem. Você fala: não deve estar, pelos seus olhos. A pessoa fala: o quê? Como é que ele sabe? Ele não estava lá, e aí como é que ele está sabendo? Você começa a ter os dons do Espírito Santo aflorando em você, porque isso já é o cotidiano, é todo dia, você está vivendo isso, e nós precisamos colocar isso no nosso coração, né? Eu preciso estar livre, eu preciso ser essa mistura. E é engraçado, porque tem gente que fala assim: mas de repente, eu orei 2 dias, mas não me enchi assim, eu não senti essa presença toda que vocês falam. E aí eu lembro da minha mãe quando ela fazia massa, né?
Mãe, principalmente italiana, né, tem essas manias, né? Tem que fazer a pizza, tem que fazer a massa, tem que fazer o pão, tem que fazer a massa. E aí tem que misturar tudo lá coloca a farinha, coloca o ovo, coloca lá um pouco de leite, coloca lá o sal, coloca, né, o fermento, aquela coisa toda. E depois ela fala que tem que sovar, né? O Gil pode até me ajudar nessas coisas, né? Sovar, né? Aí a pessoa vai apertar o pão, porque em casa não tem aquela maquinosa lá, muito linda, lá que tem na padaria, você tem que ser no braço, né? E aí ela falava assim: Marcos, me ajuda aqui, né? Eu era garoto, eu ia apertar a massa, mas sabe aquela que você está apertando, mas quer que é carinho, né? Ela, não, soca a massa, mãe. Pô, tá doendo o braço. Aí lá apertar, e ela falava assim: se não ficar totalmente misturado, é horrível para comer. Depois começa a ficar encaroçado, começa não sei o que. E aqui no espiritual é a mesma coisa. Quem está se misturando com Jesus, mas meio assim, de vez em quando, nunca vai ter uma vida espiritual ativa, uma vida espiritual com respostas, uma vida espiritual que possa alimentar alguém, porque a massa vai ficar de qualquer jeito. Então é necessário que você tenha tempo, que você dê a sua força, que você se determine. Para quê? Para que haja uma mistura completa. No dia bom você mistura, no dia ruim você mistura, no dia que as coisas estão enfermas você mistura. Tem dia que você está, sabe, aquela vontade de nem falar, você mistura, você vai se misturando com a palavra, se misturando com a oração, se misturando com a adoração, você vai se misturando com aquilo, vai entrando na sua vida de tal maneira que ao invés de você começar a reclamar, você começa a adorar. Ao invés de você começar a achar defeito, você começa a orar por pessoas. Ao invés de você ficar com raiva dos outros, você começa a falar: Senhor, salva essa pessoa, liberta ele, porque se ele for transformado, não haverá mais esse tipo de problema. E é hora de nós para baixo da raiva nos posicionarmos. É hora de nós entendermos que quando está acontecendo, parece que é difícil, o começo desse período, né, de refazer, de restaurar, do recomeço, parece difícil, mas saiba de uma coisa: você vai ver o melhor, depois que você socar bem essa massa, misturar bem tudo isso, né? Vai colocar o Pai, vai colocar o Filho, vai colocar o Espírito Santo, vai colocar adoração, vai colocar conhecimento da palavra, vai socar e vai passar. Aí você deixa a massa descansar, ela tem o tempo de maturação e ela cresce. Quando ela cresce, né, eu até lembrei que quando minha mãe fazia sonho, né, em casa, né, a mãe é um negócio de Deus mesmo, né? Você pode não ter dinheiro, mas ela acha um jeito de satisfazer os filhos, né? E ela fazia o sonho lá, a massa do sonho, o negócio, e depois ela pegava um copo de água, fazia uma bolinha, colocava dentro, a bolinha ia lá para o fundo, né? E aí ela falava assim: quando a bolinha subir, quer dizer que a massa está boa. E a gente, criança, ficava assim: sobe bolinha, sobe, e a bolinha não subia, e a gente ficava lá andando, né? Ela já punha no lugar alto para a gente não enfiar a mão, né? Porque criança enfia a mão, então ela punha lá no lugar bem alto e deixava lá, e a gente passando embaixo só olhando, né? Essa bolinha não sobe. Conclusão: quando aquela bolinha subia, era hora de começar, né? Ela fazia as bolinhas, colocar no óleo lá para fritar, aquela coisa toda. E aí a gente traz isso para a nossa vida espiritual. Há tempo para todas as coisas. E esse tempo, se Deus está falando isso, é porque Ele quer trazer um recomeço para as nossas vidas. Ele quer trazer uma restauração. Ele não quer mais os crentes quebra-galho. Ele não quer mais o crente meia boca. Ele quer o crente transformado. Ele quer o crente que possa viver a promessa de Deus de uma forma abundante, de uma forma diferente. É tempo de assumir o verdadeiro caminho. É tempo de assumir. Quando eu falei caminho, eu falei que era Jesus. Então vamos trocar. É tempo de assumir o verdadeiro Jesus na sua vida. Amado, você não é Deus, você não tem capacidade de resolver grandes problemas, mas Deus pode resolver os seus problemas com você. Então eu preciso estar preparado para isso, para deixar o Senhor mostrar o caminho. Senhor, não adianta eu falar o versículo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso viver isso, eu preciso seguir esse caminho.
Eu preciso acreditar que Ele é a verdade, e preciso entregar a minha vida para que Ele seja vida em mim. Eu preciso estar aberto a isso. E eu sei que não é fácil, porque a gente está passando tantas coisas por aí, jovens sofrendo, hoje há tanta manipulação, né? E a informação hoje, muitas delas são fake, e o pessoal mexe para lá, mexe para cá, e o pessoal fica no meio tentando achar o que é o que afinal. É diferente. Antigamente você conseguia facilmente distinguir o que era mentira. Hoje você leva um tempo para distinguir o que é mentira, só que o volume de informação no celular é muito grande. Ou seja, o que você viu hoje, talvez você não veja mais. Então, se entrou uma mentira hoje, para apagar essa mentira, às vezes você não consegue, porque já passou, já foi. E aí fica entrando coisas, olha, você pode, você é dono do seu corpo, você faz o que você quer, você isso, você aquilo. Como disse aí uma pessoa na internet, você cuida dos filhotinhos de tartaruga para que não morra, cuida dos filhotinhos não sei o que para que não morra, mas estão falando de aborto, deixa matar as crianças que estão no ventre. Quer dizer, que negócio doido é esse? Que visão doida é essa? Você gosta de cuidar dos animais, mas do ser humano mesmo você deixa matar? Como é que é isso? Então nós estamos todo dia recebendo informações, coisas que são erradas, que roubam a nossa visão, colocando o roubo como coisa certa. Não, faz parte. Não sei o que. Não, irmãos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a palavra dele continua valendo com a mesma autoridade e determinação. Confia nele. A Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais o Senhor o fará. Nós confiamos nele. É nele. Então hoje, abre o seu coração para um recomeço, para pegar a sua vida espiritual e começar a rever. Mas apóstolo, a minha vida secular é meio pesada. Querido, entrega ela para Jesus. Entrega ela para Jesus. Fala: Jesus, eu sozinho não consigo, mas o Senhor pode. O Senhor tem liberdade de mudar a minha história, de reescrever ela se for necessário, para que eu possa achar o caminho. Então, para um bom recomeço é preciso restaurar o caminho, desejar o caminho, entender o caminho, depender do caminho, assumir o verdadeiro caminho. Mas se você quiser, eu troco tudo isso, colocando Jesus no lugar do caminho. Para ter um recomeço é preciso restaurar com Jesus, desejar Jesus, entender Jesus, depender de Jesus e assumir o verdadeiro Jesus na sua vida. Se você se liberar para isso, amado, pode ter certeza que você vai ver sinais e maravilhas acontecendo sobre a sua cabeça. Você vai ver quantas coisas Deus vai fazer para você e por você.